Olá, meus caros. Nessa oportunidade eu vou falar sobre uma coisa que me incomoda muito e que eu percebo nos comentários. Tem a ver com aquilo que eu sempre estou batendo contra, estou sempre batendo na mesma tecla, exatamente para que a pessoa se acorde e deixe de praticar uma obra carnal, qual seja idolatria, que tem a ver com muitos acreditarem que determinadas instituições são fundadas por Deus. Instituições que têm seu CNPJ e que está lá escrito no cartório que o fundador não é Deus, né? É o fulano de tal, mas eles dizem que é Deus. E da IPDA a mesma coisa. Deus fundou a IPDA. Deus fundou, vai mudar as coisas. Deus não fundou a IPDA. Na Terra quem fundou foi Davi Martins Miranda. Assim como quem fundou a Assembleia de Deus foi Gunnar Winding e o seu parceiro, ambos da Suécia, os suecos. O outro era o Daniel Berg. Quem fundou a congregação cristã no Brasil foi Luiz Francisco. Quem fundou a Universal foi Edir Macedo. Quem fundou a Internacional da Graça foi R.R. Soares. E por aí vai. Mas o povo não acorda para isso. E fica criando treta. Por exemplo, na questão da própria Igreja Deus e Amor, temos um conflito flagrante entre conservadores e liberais. Aqueles que querem implementar o modernismo ou mudar algumas coisas que estão erradas, mas na realidade acrescentar mais coisas, indo não para um conserto, mas sim para algo que ultrapassa esse reparo, que seria, na minha opinião, um erro e estaria ligado à própria libertinagem ou a um liberalismo extremo, e outros que defendem manter aquilo que estava outrora e às vezes até com uma certa rigidez, como no início, porque quem esteve nessa instituição há mais de 20, 30 anos percebeu que ela teve mudanças nesse tempo. E na época do missionário, o próprio missionário mudou de ideia, mas tem gente que não quer mudar de ideia. Porque o missionário combatia no início, lá em 1968, a televisão, a bateria, combatia fazer depilação e tantas outras coisas, como também impedir que as mulheres pregassem em cima do púlpito. Com o passar do tempo, ele mudou tudo. E foi na época dele. Permitiu bateria. O próprio filho, Davi Filho, na época, tocava bateria na Sede Mundial. Será que ele não via? É óbvio que ele via. E mudou lá no regulamento interno que podia a bateria. Tiraram aquela vedação, ou aquele veto. Aquela, exatamente, proibição, o nome certo. Com relação à própria televisão, o missionário era contra, permitiu o computador. Na década de 90, computador e televisão, qual a diferença? Porque no computador se chama monitor. Pois é, no monitor você vê, é tela. E todo mundo preocupado, porque não sei o quê. O próprio missionário, ele confessou isso numa pregação, dizendo, porque nós permitimos, se não é a imagem da besta, mas nós permitimos algo relativo à besta, que foi o computador, a internet. Tem uma pregação dele que faz essa menção, sem falar que poderia ter câmeras para filmar, porque tem um monte de gente se incomodando com os telões, com televisão e tal, só que na IPDA sempre foi permitido filmar, por isso que tem uma filmagem aí antiga da década de 90 do Sérgio Sora, no Rio de Janeiro, também do Missionário no Rio de Janeiro em 98. Então parem de criar problemas. Mas era contra a televisão, tá lá com o telão e computador, não é no mesmo.
Nas próprias secretarias sempre tiveram computador. Ah, mas lá está desaparecendo aquela coisa toda. Pode ter um exagero, que eu concordo que tenha sim, porque se for só para levar para os pontos cegos, para as pessoas poderem ver quem está lá na frente, porque tem ambientes ali, lugares no próprio templo, que não dá para ver quem está no púlpito. Por exemplo, lá no final, perto da escadaria, que vai para as galerias, tem aquelas colunas, não dá para ver praticamente nada. Eu me recordo que na época tinha nessas colunas o próprio som, caixas de som, para que se escutasse, mas não dava para ver nada. Então ali eu não vejo problema. Mas vocês ficam atacando televisão, e eu pergunto: internet e a permissão de gravar? Com câmera, com filmadora, estava lá no regulamento interno, vamos ser francos. A bateria que ele mudou. Outra coisa que ele mudou, a depilação, que não podia. Em 2010 ou 14, estava lá deixando a critério das irmãs se queria ou não depilar. A proibição de calça para jovens. Mudou ou não mudou na época dele? Aliás, outra coisa a ser dita, o missionário queria que filmasse, só que as pessoas iam lá no tempo da glória de Deus, filmavam ele. Tem até uma filmagem dele, aonde? Em 2007, no país do Paraguai, comprovando aquilo que eu dizia, que podia gravar. E fora as fotografias que se tirava, e às vezes até pedia para ter cautela, para não se distrair dentro do culto. Se recomendava que tivesse um momento para as fotografias. Então eu não entendo essa picuinha. Às vezes eu fico incomodado, porque eu faço um comentário aqui claro, objetivo, com verdades, vem gente me criticar. Quando eu falo que dá a entender que é contra o conservadorismo, vem os ultraconservadores me atacar, dizendo que eu sou falso profeta, dizendo que eu nunca me declarei como profeta, dizendo que eu tenho que me converter. Eu estou muito bem convertido a isso aqui, ó, a mensagem da cruz, a Cristo aqui, eu estou muito bem convertido. Quando não vem dizer isso, vem dizer que eu estou pegando mentira. Quem pega mentira é muitos que vocês defendem. Aí quando isso é curioso, dou a entender que estou defendendo os conservadores, e os liberais me criticam: ah, mas isso não é pecado, você está num mundo arcaico, não sei o que, não sei o que. Vocês não sabem ser equilibrados? Seja os liberais e os conservadores? Vocês não sabem eliminar os extremos? Que evangelho que vocês pertencem? O evangelho do Davi Miranda, ou do Davi Miranda Neto, ou de Cristo? Porque o de Cristo é equilibrado. Agora, o Davi Miranda tinha um pouco de extremismo, que ele depois reviu os próprios extremismos, mudou as coisas. O curioso, você para analisar sobre a própria TV, que o missionário, no início da obra, não proibia a TV para os membros, era só para os obreiros, se eu não me equivoco. Às vezes até poderia ter os obreiros, se fosse pastor é que não poderia ter. Em 68 ele proíbe, e na década de 90 ele permite a internet. Também era permitido filmagem, desde a década de 80, 90. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Porque muitos ficam contrários à filmagem. A filmagem na IPDA nunca foi proibida. O que era proibido, na realidade, era assistir programas de TV, que é uma coisa diferente. Por isso que tem muitos hoje que não querem nem filmar, porque acham que é pecado. E como é que filmaram o missionário? É pecado? E ele permitiu? Vai crescer um pouco na própria área do conhecimento. Vai ter um pouquinho de inteligência, querido. Vai buscar discernimento de Deus, vai examinar tudo e reter o bem. Eu não entendo sinceramente o que vocês pensam. O que ele combatia, e de uma maneira um pouco ignorante, não é porque era ignorante no sentido de que ele estivesse errado, é ignorante porque ele não sabia dizer o termo certo. O que ele deveria pregar: olha, eu estou aqui pregando contra programas de TV, canais de TV, que não pregam o genuíno evangelho, ou que são contra os cristãos. É uma coisa. Outra coisa é você combater o aparelho da TV, que é neutro. Se não tiver canais de TV para assistir no aparelho, ele não faz mal algum.
Do mesmo modo, smartphone, computador, monitor, você escolhe o que quer ver. Por outro lado, essas mudanças do Miranda Neto, que muitos estão incomodados com ele. Numa parte está certo. Outras coisas na IPDA precisavam ser mudadas que o missionário não mudou. Por exemplo, não é pecado usar barba. Eu ainda falei num comentário, devia dizendo, será que esse irmão, ele entrou pela porta estreita? O quê? A porta estreita não usar barba? Será que você nunca leu na Bíblia que os profetas tinham barba? Que Jesus veio segundo os judeus tinham barba, meu Deus do céu. Será que você não entende isso? E de acordo com a terra, aquele William Seymour, que eu falei aqui, foi o que criou o pentecostalismo, do jeito que acontece aí. Foi Deus que criou. Deus não criou o pentecostalismo. Tem gente que tem uma interpretação errada de Atos dos Apóstolos. Ali está falando da descida do Espírito Santo, promessa que se cumpriu, de Cristo, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus, foram revestidos, e era no dia de Pentecoste. Tem muitos, eu vou fazer um vídeo em breve, até para refutar aqueles que dizem que eu não prego evangelho. Tem tantas pregações de evangelho aqui que ninguém aparece. Não dá 100 visualizações, mas quando eu estou falando dessas temáticas aqui, PDA, ou xingando alguma igreja, mesmo com razão, aí aparece. Ok. Então o que está dizendo ali? O dia de Pentecostes, meu caro, era uma festividade dos judeus que já estava desde a época do Antigo Testamento. Era uma festa. No dia da festa aconteceu a descida do Espírito Santo. Mas não quer dizer que o Pentecostes signifique, ou seja, o Espírito Santo, o movimento em si. Porque esse termo que ficou considerado é um termo criado pelos homens e não por Deus. Do mesmo modo que quando Jesus deu a ceia, ele deu no dia da Páscoa. Mas não é para a gente cultuar a Páscoa. Porque a Páscoa simbolicamente é Cristo, que se deu para todos nós, para nos libertar da escravidão de Satanás. Isso o povo não sabe. Acha que Pentecoste é o Espírito Santo. Pentecoste é uma festa. Era dos 50 dias. Não era o Espírito Santo. O Espírito Santo era uma coisa. Só que coincidiu no dia do Pentecostes, no dia daquela festa, desceu o Espírito Santo. Como no dia da Páscoa, Jesus deu a ceia. Então nós temos que comemorar o dia de Pentecostes, segundo o que os judeus fazem. Se você entende assim, se a gente for ir por essa lógica. Então, por isso que eu defendo aqui estudo, teologia. Teve um que me criticou dizendo que estudo não precisa. É claro, não precisa para você ficar na ignorância. Que o estudo é do diabo. Onde o estudo é do diabo, querido? Se Deus deu sabedoria para Salomão, que ele pediu, se a Bíblia diz para a gente pedir sabedoria para Deus, mas Deus pode dar a sabedoria, no entanto a pessoa tem que perquirir, buscar para tê-la, no sentido de que ela faça a sua parte. Deus não vai descer do céu com a sabedoria sobre a sua cabeça e jogar lá para cima de você. Ele dá o dom e você tem que despertar esse dom. Dom da ciência, do conhecimento. Não é pecado, é diabólico o estudo de Deus. Que é a teologia, Deus, logia, é de estudo, a palavra grega. Estudar a Deus é pecado? Estudar a Bíblia, conhecer ela é pecado? Tem gente que nem isso sabe. O que é pecado, já falei sobre isso, mas tem que repetir, é a pessoa conhecer a verdade bíblica e acabar fazendo interpretações equivocadas, distorcer a palavra. Agora, você ser, inclusive, bacharel em teologia, não tem nenhum pecado, porque você tem, como um bacharel em teologia, todo conhecimento. Agora você vai utilizar esse conhecimento para o bem ou para o mal. E assim é em qualquer área ou profissão. E assim é na vida. Enquanto que nós tivermos pessoas desse modo, nunca nós vamos ter esclarecimento de muitas coisas. Muitas picuinhas vão ocorrer. Mas a Bíblia diz, Salomão disse que é enfado e canseiro estudar. Ele não disse enfado e canseiro estudar. Ele disse fazer livros
Mas, na realidade, ele está dizendo o seguinte, que é enfado e canseira quem faz livros, quem são escritores, que faz o que fazem pelo fato deles serem avarentos, vaidosos. Ou seja, eu me orgulho porque eu fiz tantos livros, porque eu tenho best-sellers, porque eu estou famoso no mundo inteiro. Um dia eu vou morrer, o que vai adiantar isso? Essa minha vanglória? De nada. Porque se a gente for parar para analisar, então a gente não poderia nem ler a Bíblia. Você sabia que cada nomezinho que está ali escrito na Bíblia são livros? Você sabia que Gênesis é livro? Livro de Gênesis, escrito por quem? Moisés. Livro de Salomão, Provérbios, são livros. Então, não era nem para a gente estar lendo a Bíblia, porque ele disse que fazer livros é canseiro e enfado. Salomão fez livros é canseiro e enfado. Então eu estaria errado, eu estaria sendo contraditório, e nós que estamos absorvendo o conteúdo dele, estamos equivocados. Aí vamos dizer, mas você está falando do conteúdo dele? Não, é conteúdo de Deus. De Deus. Mas ali está escrito o livro. Ou você não sabia disso? Inclusive a própria palavra Bíblia vem de biblios, que quer dizer livros, ou compêndio de livros, sequência de livros. E depois esses livros foram ajuntados, a chamada lista do cânon, como feito cânon, que quer dizer régua, foram juntados do Novo quanto do Velho Testamento. Isso é para um próximo vídeo. Crescei na graça e no conhecimento de Cristo, examinai tudo e retenha o bem, é o que a palavra nos ensina. Pare de besteira ou de besterol, porque do contrário não dá. Inclusive aqueles que criticam livros, eu estava vendo uma resposta da irmã Leia sobre se o missionário lia outros livros ou lia outros jornais. Ela confirmou que sim, inclusive que ele tinha uma assinatura de um jornal muito conhecido em São Paulo, possivelmente Folha de São Paulo, Estadão, para ele estar a par das informações. E também lia, sim, outros livros fora da Bíblia. E você fica ali, não, ele só pregava para ler a Bíblia. Ele defendia, sim, para ler a Bíblia. Eu acho aquilo uma atitude muito boa. Mas eu não me lembro ele estar proibindo, só se no passado, ler outras coisas. Até porque quando ele pregava algumas coisas ali, eu percebia que ele tinha lido alguma coisa ou visto alguma coisa. Teve uma vez que ele pregou sobre um mendigo, que era um artista que se fingiu de mendigo. Eu disse, de onde que ele tirou isso? Da Bíblia? Não é. Foi de algum vídeo ou de algum jornalismo, de algum jornal. E era, porque sabe quem tinha feito isso? Claro que depois um monte fizeram, o próprio Gugu. Uma vez o Gugu se vestiu de mendigo e ninguém dava bola para ele na rua, porque não reconheciam. E o missionário pregou isso, só que não disse que era o Gugu. Ele disse que era um artista famoso. Aonde que ele viu? Não foi no jornal? Que deve ter tido uma matéria no jornal? Ou sabe-se lá se não foi no YouTube? Vocês não sabem nada, vocês ficam idolatrando uma pessoa e vocês não conviviam com ela. Porque pregar aqui todo mundo prega, eu quero ver você conviver, ver o que ela faz, o que ela não faz. Eu revelo o que eu faço, o que eu não faço, mas ele não revelava muita coisa, né? Pelo amor de Deus, vamos crescer para de fanatismo e de serem idiotas. Deus abençoe e ilumine o vosso entendimento.